Olá, eu sou o professor Jean Marques Tavares, bem-vindo ao curso Como Fazer uma Monografia de Qualidade. Ao escrever o referencial teórico tem que ter cuidado, alguns cuidados. Não colocar um número exagerado de citações diretas. Eu costumo dizer que muita citação direta significa que você está procurando uma muleta, Você está querendo se amparar lá nos autores, você não está muito seguro do que você está fazendo. Toda hora você precisa de aumentar o tamanho do seu trabalho. Muita gente se preocupa com a questão de tamanho, quantas folhas tem que ter referencial teórico ou não, e aí começa a colocar citações diretas toda hora. É enorme, Não coloque mais de 2 citações seguidas de um mesmo autor. Essa é uma regra pessoal, que eu uso nas minhas orientações, para não dar a ideia de que, se não fosse aquele autor ali, se esse autor não existisse, a monografia nem existiria, porque toda hora você fica citando o mesmo autor, principalmente em seguida, Então, você tem uma monografia que tem numa página o mesmo autor 4 vezes, Significa que seu trabalho, você não está pesquisando o tempo suficiente, Não está fazendo um esforço adequado. A outra é, não se esqueça de colocar os autores e obras principais do tema que está escrevendo. Então, é como se você fosse escrever, dá um exemplo, sobre teoria da relatividade e não colocasse nada sobre o Einstein, Sobre teoria dos jogos, não colocasse nada sobre o Nash. Então, é muito importante colocar o autor e obra, o que a gente chama de trabalhos seminais, são os trabalhos mais importantes da área, ou até que deram origem, a essa área, Outra questão é, atente para o sentido sequencial entre o fim de um tópico e o próximo. Então, isso é muito comum, isso é um trabalho, não é fácil de fazer, mas eu sempre recomendo que quando você termina um tópico, olha lá, o tópico 2.3, o tópico 2.4, ele tem que ser uma sequência do 2.3, não é só uma questão numérica. Quando você está terminando de ler o 2.3, o seu leitor, no caso, às vezes, o seu professor, o seu orientador ou pessoa da banca, quando ele terminar o tópico 3, ele tem que, na sua mente, ele tem que imaginar assim, não, agora eu tenho que ler sobre esse assunto. E esse assunto já está no tópico 2.4, aí ele entende que está numa sequência adequada. As pessoas, os alunos em geral, eles entregam os seus trabalhos, os orientadores, sem essa lógica, se fica uma coxa de retalho. Então, você vai falar assim, então já que a questão dos preços dinâmicos praticados pelo Uber serão discutidos a seguir. Terminou o tópico 2.3 com essa frase, 2.4, preços dinâmicos. Os preços dinâmicos e assim por diante. Aí você vai no tópico 2.4, fala sobre os preços dinâmicos, e aí você fala, mas isso é uma questão muito complicada, porque os clientes, eles começam a aprender sobre os preços dinâmicos conforme será discutido a seguir. Aí o tópico 5. Alguns trabalhos têm mostrado que os clientes aprendem que sobre preços dinâmicos ele pode estar numa situação vantajosa ou desvantajosa, etc. Ou seja, um tópico tem que chamar o próximo, certo? Não use fontes inadequadas para um trabalho científico sério, Então, o ideal é que você use trabalhos de revistas científicas indexadas, que hoje a gente tem pela CAPES, A1, que é a mais bem ranqueada, A2 e vai de B1 a B5, são revistas que são classificadas no periódico, no portal da CAPES, são os periódicos, e esses são os ideais, que são os indexados. Então, vai lá, procura uma revista científica. Muita gente faz monografia praticamente sem citar nenhum artigo científico, usa muito livro, muito manual, Isso não é bom. E usar dissertação, ou tese, mestrado, doutorado, respectivamente, Que são trabalhos que já passaram por um crivo, já foram avaliados por mais de uma pessoa, inclusive. Bom, a metodologia é o quê? Você descrever assim, eu tenho um objetivo com a minha monografia, eu quero mostrar isso, eu quero descobrir isso, eu quero ver como é que a empresa se comporta, comportamento dos clientes, etc. Bom, mas como que você vai fazer para chegar a esses objetivos? Como é que você vai fazer para alcançar esses objetivos? Então você coloca lá, para o objetivo X será realizada uma pesquisa primária, para o alcance do objetivo Y vai ser feito um levantamento bibliográfico e assim por diante. Porque
tudo bem, você tem um objetivo principal que você pode colocar. Para fazer isso, nós vamos fazer uma pesquisa de campo, etc. Mas você pode ter objetivos secundários, né? Que isso é bastante comum. E o ideal é que você enumere na metodologia como é que você vai fazer para atingir esses objetivos secundários também. Então, para maior consistência do seu trabalho, né? Para ficar mais referendado, o ideal é que essa metodologia que você escolheu, ou que você está escolhendo, que ela já tenha sido usada por outros autores. Porque na banca, provavelmente a pessoa vai falar assim, mas onde é que você tirou essa metodologia aí? Você que inventou? De onde saiu isso aí? Então, nesse caso, né, você vai ter a resposta, não, essa metodologia foi usada por fulano, Beltrano, Cicrano em 2005, 2007, 2008, respectivamente, ou 2015, 2016, 2017, respectivamente, né? Então, essa pergunta ela é tradicional em bancas, né? De onde você tirou essa metodologia, caso você não tenha colocado a referência dela, né? Bom, o ideal não é fazer uma monografia de resultados, né? Ou seja, 50% da monografia contendo resultados e 50% para o restante, né? O ideal é saber quais são os resultados que podem estar associados, né, para o entendimento do seu trabalho. Então, por exemplo, uma questão importante é que você deve colocar os resultados associados ao referencial teórico. Então, quando a gente vê essa situação, a gente observa na prática, né, as pessoas colocam os resultados e elas às vezes vão contra uma boa parte do referencial teórico que ela colocou, às vezes ela vai de encontro, mas ele esquece de mencionar isso, né? Ele fica um resultado muito solto, então ele fica lá, dedica um tempão para comentar os resultados e a monografia dele ela fica desequilibrada, essa monografia fica desequilibrada. Então, né, na parte de resultados, você deve colocar só os resultados obtidos, não comece a discutir, isso que faz os resultados, o capítulo dos resultados ficar muito grande, as pessoas começam a discutir os resultados ali obtidos. Não. Verificou que 52% dos respondentes disseram que fazem compras online, por exemplo, né? Então você não vai colocar lá, isso 52% fazem compra online, isso significa que as empresas devem investir nisso. Não, isso não é agora que você vai falar isso, não é na seção de resultados. Esse resultado pode ser na forma de gráfico, tabela, figura ou texto, e não é para você colocar nada dos resultados, como eu já falei, e evite também colocar apenas gráficos ou tabelas, isso é muito chato. Membro da banca ou professor orientador não gosta, nenhum leitor gosta, ficar só tabela, gráfico, tabela, gráfico. Às vezes você pega 5, 6 folhas de resultados e tem lá 2, 3 tabelas por folha, só tem 2 linhas só comentando o resultado. Isso é muito chato, o ideal é intercalar, né? Na questão da discussão e conclusão, principalmente na discussão, você vai comentar os resultados e, se possível, comparar com os já existentes no referencial teórico. Então você fala, as pessoas, 52%, os dados mostraram que 52% das pessoas já compram de forma online. Esses resultados, principalmente a categoria, né, a faixa etária dos mais jovens, né, sei lá, 18 a 35 anos. E aí você pode colocar lá na discussão, se possível, né, esses resultados vão de encontro com os trabalhos obtidos, com os resultados obtidos por fulano, Beltrano e Cicrano, que numa pesquisa feita em país X, Itália, Alemanha, Estados Unidos, obtiveram resultados similares. Por outro lado, esses resultados não estão de acordo, né, não seguem a mesma tendência dos obtidos por fulano, Beltrano e Cicrano. Na discussão, você deve comentar os resultados, né, e, se possível, compará-los com os resultados já existentes no referencial teórico. Então você observa lá,
Bom, 52% foram observados que 52% dos respondentes fazem compra online, principalmente entre os jovens, entre a faixa etária de 18 a 35 anos. Então, você pode colocar, isso significa que se a empresa trabalha com um público-alvo mais jovem, é fundamental que ela tenha um site que as pessoas possam, que essa faixa etária, seu público-alvo, possa comprar, né, virtualmente, né, tem uma loja virtual. Esses resultados vão de encontro a fulano, beltrano e cicrano, que também em pesquisa similar, né, verificou que 58%, ou seja, um percentual próximo, também já compra pelo sistema online, principalmente na faixa etária 18 a 35 anos. Entretanto, esses resultados não estão de acordo, né, ou são diferentes dos obtidos por fulano e beltrano, que verificaram que a população ainda tem insegurança comprar via online e apenas as pessoas de mais idade, sei lá, a faixa etária de 50 a 59 anos é que confiam nesse sistema. Então o ideal é que você comente os resultados, né, e se possível compará-los com os outros do referencial teórico nesse campo da discussão. Na conclusão, você reitera a importância de se estudar o tema e tire suas próprias conclusões, né? Então, por exemplo, você pode concluir que os resultados indicam a necessidade de fazer uma política mais social, conforme já realizado no país, né, citado e você menciona que fulano 2017, um autor. Então, na prática, o que significa isso? Olha, com base nos resultados obtidos, indica-se que a necessidade de se fazer uma política social no país, conforme já mencionado por Beltrano, 2017, ou por fulano, 2018, ou pode colocar mais de um autor. Então você está tirando uma própria conclusão, mas é uma conclusão com base nos resultados, mas também embasada por outros autores, que também tiveram a mesma conclusão. Isso vai te dar mais segurança na hora de ir para a banca, que você sabe que você não está tirando tudo da sua cabeça, né? Bom, no final, aqui, mencione quais pesquisas poderão ser feitas, o que é verdade, né? Para maior entendimento do seu tema. Então, sempre é recomendado que você ainda indique, olha, essa pesquisa foi feita, a limitação dessa pesquisa é que ela foi feita é uma faixa etária muito limitada, então entre 18 a 35 anos, por exemplo. O ideal é que se amplie essa faixa etária, ou ela foi feita só nas capitais. Interessante é que ela se amplie para cidades maiores, do interior e assim por diante. Então, é sempre recomendável que você sugira, né, para alguém que está lendo aquilo ali, ter uma nova ideia para continuar seu trabalho, para ir para um caminho diferente do seu trabalho, né? Bom, dicas para apresentação diante da banca, né? Chegou esse momento lá, tente ficar tranquilo, mas também não ficar, não é o problema, nem sempre a gente consegue se controlar o tempo todo, mas quanto mais você souber do que você fez, né, está seguro disso, maior é a chance de você ficar tranquilo. É claro que tem questões emocionais, psicológicas, etc., mas o principal fator de gerar tranquilidade na defesa na monografia é estar seguro do que você fez, né? Estar convicto. Então, a banca de professores está instaurada, ela quer ouvir de você, né, diretamente de você o que você fez, ela não está ali para te reprovar, né? Então vamos lá, conta aí para nós o que você fez, né, nesse período todo. Então, você só deve colocar nos slides as partes que você tem 100% de domínio. Então, é claro, você não vai produzir prova contra si mesmo. Às vezes o aluno coloca lá 15, 20 slides, uma frase de um slide é a frase que ele não domina muito bem, mas ele coloca lá e ele torce para não perguntar. Pois na banca, a pessoa, né, o professor da banca, acaba de 20 slides com N frases, ele vai justamente naquela e te pergunta aquilo, você fala, não é possível. Então, o ideal é que você só coloque nos slides tópicos, assuntos, partes da monografia que você tenha domínio 100%. O ideal é ter domínio de tudo, mas se não puder, coloque nos slides as partes que você tem total controle sobre ele. Se perguntar, você vai ficar tranquilo. Nunca entre em conflito com um ou mais membros da banca, né? Isso aí é fundamental.
Isso aí é péssimo, significa falta de humildade científica, acadêmica, não vai dar certo, né? Você vai só criar inimizade, isso não vai te ajudar em nada, né? Então, se por acaso um membro da banca fala assim, olha, essa colocação que você fez aqui, ela está totalmente incorreta. Você não vai falar assim, não está não, está correta sim. Não, você tem várias formas de contornar essa situação. Por exemplo, pode ser, eu vou refletir melhor sobre esse assunto, no próximo trabalho eu posso colocar esse ponto de vista, realmente faz sentido. Isso aí passou desapercebido, não imaginei que fosse isso. Realmente você deve ter razão e etc. Ou seja, uma postura sempre de humildade é recomendável nesse caso, ou em todos os casos. Caso discorde das opiniões, olha lá, você diga, tudo bem, eu prometo estudar mais sobre o assunto. Não se detém em ler os slides e sim em comentá-los, né? Ler, o professor também sabe ler, né? O orientador, o professor da banca também sabe ler. Agradeço o professor orientador e os demais membros da banca ao término da apresentação. Sempre, né? A pessoa já fica doida para terminar. Então ela fala, eu agradeço o professor que me orientou e tal, e os professores da banca que estão aqui, e agradecendo sempre, é sempre bom, né? Bom, você está terminando o seu trabalho, é bom terminar de forma amistosa para também receber um tratamento amistoso, né? Ok, a Gol Suporte Educacional Limitada desejo que você desenvolva uma ótima monografia, um ótimo TCC e consiga a sua aprovação e a conclusão do seu curso. Muito obrigado, até a próxima.